O ECA é um estatuto que muito influencia a relação dos alunos com os professores. A minha atuação precípua é na prevenção e no combate aos crimes ligados à violência doméstica dentro das escolas, ou seja, nos relacionamentos amorosos entre os adolescentes, com os adolescentes que sofrem violência doméstica dentro de suas casas ou que são também autores de atos infracionais ligados à violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu sempre digo que não tem a sensação de impunidade nos crimes dessa natureza, porque nós fazemos um correlato da Lei Maria da Penha com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com o Código Penal, ou seja, os crimes cometidos contra a mulher, seja essa mulher idosa, seja essa mulher a mãe de família ou seja essa mulher adolescente, eles têm a punição prevista no Código Penal, que faz uma correlação com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, são atos infracionais sujeitos às mesmas punições e às mesmas bases legais da Lei Maria da Penha. Existe um trabalho do Ministério Público junto aos professores, que é a realização de palestras nas escolas para prevenir a violência doméstica, ou seja, para nós fazermos uma conscientização de que vivemos ainda numa sociedade machista e que precisamos fazer valer os direitos da mulher em relação aos direitos dos homens, ou seja, que homens e mulheres são iguais não só perante a lei, numa equidade formal, mas também material, com as mesmas oportunidades, com os mesmos salários no mercado de trabalho, os mesmos cursos à disposição de homens e mulheres e o respeito aos direitos sexuais, aos direitos patrimoniais, ao direito familiar dessa mulher. Então há essa necessidade de prevenção e muito a intenção dos professores em colaborar com isso, que é muito importante, porque através dos professores, dos educadores, que nós conseguimos multiplicar a aplicação da Lei Maria da Penha, fazendo com que esses jovens se conscientizem daquilo que é ato infracional, daquilo que é, em tese, um crime de violência doméstica e também fazer com que eles denunciem seus agressores aos educadores, aos professores. Via de regra, os professores são os primeiros a saberem de vários atos violentos, abusos sexuais, atos infracionais graves cometidos dentro das escolas ou no âmbito familiar. E esses professores, esses educadores são aqueles que levam à justiça os relatos desses atos infracionais ou desses crimes gravíssimos que tanto preocupam aí a nossa sociedade. O ECA tem uma influência nas relações todas, né, que envolvem crianças e adolescentes. Relações dentro de casa, relações na escola, relações na sua vida social, na sua vida pelo mundo afora. Então o ECA, no meu entender, é uma das leis mais importantes desse país, né? Teve já outros países que já copiaram o ECA, porque ele é perfeito na forma, ele é perfeito na profundidade constitucional e perfeito na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. E também o ECA é importante. Muita gente não lê o ECA e fica falando por aí que o ECA é só para um cafuné na cabeça das crianças e dos adolescentes. Não é bem assim, principalmente no que se refere aos adolescentes. O ECA tem determinações bastante severas, bastante sérias. O ECA é um instrumento normativo, né, uma lei, assim como várias outras leis, que disciplinam e buscam garantir direitos de crianças e adolescentes, assim como também prevê a responsabilidade da sociedade, né, nessa relação família-estado e poder público, né? E aí, o direito à educação, além da previsão constitucional, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, assim como também a própria Lei de Diretrizes e Bases, ela traz toda essa lógica também da garantia do direito à educação. E esse espaço de convivência escolar, né, ele também uma forma de aprendizado mútuo entre as crianças, adolescentes e os professores, para que de fato construam um processo de aprendizado
sustentável, um processo de aprendizado que venha realmente contribuir para a formação do cidadão. Historicamente, nós perdemos uma questão que é ter divulgado no momento de transição do regime militar para o regime democrático, perdemos a oportunidade de divulgar como nós gostaríamos. Então se ficou muito a questão de divulgar o Estatuto do Direito das Crianças e dos Adolescentes, sem levar em conta que também o Estatuto traz as responsabilizações, direito e dever, né, são da mesma moeda. Então a relação ainda é um pouco tensa da relação com o professor-aluno por conta do Estatuto, em função de uma série de desconhecimento que a sociedade em geral tem com relação ao que diz respeito à lei que garante direitos e deveres de crianças e adolescentes. Quer dizer, a escola é um espaço saudável de convivência, de construção de sociedade, de transmissão de conhecimentos históricos, mas também de uma formação cidadã, tanto do professor quanto do aluno nessa relação que em tese não pode ser hierarquizada. Agora, como há um desconhecimento e tem uma disputa de direito no caminho, a relação nem sempre é tensa. Mas na medida em que professores e alunos avançam no conhecimento do Estatuto, a tendência é você ter uma relação saudável de direito, de respeito, de liberdade, de autonomia, de protagonismo, né, com as comunidades escolares, e existem diversas experiências positivas com relação a isso no Brasil.